pessoas indo para os hospitais, algumas pessoas perdendo a vida no trânsito violento da nossa cidade. O triste é que essa situação poderia ser revertida se as pessoas tivessem mais prudência e responsabilidade no trânsito. Na tela. Na semana passada, imagens de câmeras de segurança mostraram um motorista em alta velocidade patrolando uma das faixas elevatórias da Avenida Tancredo Neves, que liga o centro à região da Grande Coab Nova. Por pouco, o ato de pura imprudência não acabou em tragédia. Imagens como essas reforçam o alerta do Detran em que o trânsito só deixará de ser violento em Cáceres se houver uma maior conscientização. Se não houver uma harmonia entre o tripé, né, do trânsito, que é a engenharia do trânsito, né, com a manutenção das vias, sinalização, se você não tiver a fiscalização trabalhando também em conjunto com a conscientização, que é a educação da própria população, nós estamos na iminência aí de cada vez mais aumentar o número de acidentes no nosso trânsito de Cáceres, né? Nós já tivemos uma pequena queda nos últimos anos, né? Que é um trabalho que o Detran também, juntamente com a prefeitura, com as prefeituras, ele tem realizado. Porém, existe sim a preocupação de que voltemos aí àqueles tempos que estava tendo bastante acidente na cidade, bastante mortes. Cáceres, se não tiver uma campanha dentro das escolas, a própria mídia, né, divulgando as campanhas de conscientização, falando do cinto de segurança, falando do capacete, excesso de velocidade, que a gente vê muito excesso de velocidade, pessoal, né? Dentro aqui do perímetro urbano, tanto carros quanto motos, as pessoas andando na velocidade acima do permitido, que tem causado muitos acidentes, né? Às vezes, nós já vimos também alguns locais que a pessoa não viu a sinalização, não dá tempo de ver a sinalização, né? A placa, você vê ali a Tancredo Neves, por exemplo, muitas pessoas acabam ou batendo num buraco ou batendo num quebra-molas, porque não deu tempo de enxergar. E isso tudo você só consegue na base da conscientização. Então você precisa das campanhas, né? A prefeitura, o Detran, a própria mídia, começar a soltar essas campanhas. Ande devagar, dê tempo para o pedestre atravessar a rua, dê tempo para poder enxergar os motociclistas que estão vindo, né? Tudo isso são campanhas que precisam ser feitas anualmente, né? Que é o projeto que a gente tem, de voltar às salas de aulas, inclusive, principalmente agora também envolvendo as universidades, né? Cáceres é um polo educacional, então você vai atingir ali um público muito importante, que é o público jovem, né? Nós vamos chegar ali nos jovens das universidades, a FAPAM, a Unemat, a Unopar, e vamos estar ali desenvolvendo algum tipo de trabalho, palestras, estudos, né? Acerca do trânsito de Cáceres. No início deste mês de janeiro, um jovem de 22 anos de idade morreu ao bater a moto que pilotava num poste de energia elétrica na rua Padre Cassimiro, na região central da cidade. Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do acidente ocorrido durante a madrugada. Já neste final de semana, um jovem de 26 anos de idade ficou gravemente ferido após colidir a moto em que pilotava na traseira de uma caminhonete que estava estacionada na Avenida Getúlio Vargas. O motociclista trafegava em alta velocidade e não conseguiu fazer a curva. O motoqueiro teve a perna fraturada e cortes no rosto e na cabeça. Imagens como essas expõem números do Corpo de Bombeiros, dando conta que a maioria dos acidentes registrados no perímetro urbano envolve motociclistas e que 80% desses acidentes poderiam ser evitados se houvesse mais prudência e atenção. Os acidentes de trânsito em 2019 foram 788, em 2020, 551 e em 2021, 622, sendo que destes, os acidentes motociclísticos é o que mais acontecem. Os motociclistas são os acidentes mais frequentes com vítimas atendidas pelo Corpo de Bombeiros. As recomendações do Corpo de Bombeiro, o que fazer para reduzir os índices? Primeiramente, atenção e cuidado ao trafegar em vias públicas, independente se em veículos ou a pé, e até mesmo de bicicleta, né? Em segundo lugar, seria se beber, não dirija. Esse jargão já está famoso e a gente tem que utilizar ele, né? Respeitar todas as leis de trânsito.
rapadura é doce, mas não é mole não, patrão. É o verdadeiro cão chupando manga, o que se está transformando o trânsito da nossa querida princesinha do Paraguai. Está aí as imagens. As imagens dizem mais que 1000 palavras. Olha só o que se transformou as faixas elevatórias construídas ao longo da Avenida Tancredo Neves. Alguns irresponsáveis fazendo dessas passarelas elevatórias verdadeiras rampas de esportes radicais. Nesse caso, por pouco não aconteceu uma tragédia, né? Por conta dessa irresponsabilidade. Essas rampas para reduzir a velocidade. Aqui na Padre Casimiro, esse jovem ainda perdeu a vida, bateu no poste de energia elétrica, né? É lamentável esse tipo de situação acontecendo em nossa querida Cássio. Por isso que eu estou cobrando providências para melhorar o trânsito em Cássio, que voltou a ser violento. Olha só essa imagem, o motoqueiro em alta velocidade bateu na traseira dessa caminhonete estacionada aí na Avenida Getúlio Vargas, né? Jovens perdendo a vida, tendo membros mutilados, né? Causando aí tristeza para a família, né? Para a mãe, para a esposa, que fica em casa e o jovem volta muitas vezes dentro de um caixão, sem uma perna, sem um pé. Por quê? Porque o trânsito voltou a ficar violento. E não são dados do Café no Bule, são dados, levantamentos do Corpo de Bombeiros. 80% dos acidentes de trânsito em Cáceres, dentro do perímetro urbano, poderia ser revertido se o cidadão, na sua moto, no seu veículo, tivesse um pouco mais de prudência, de responsabilidade, não abusasse da velocidade e dessa mistura que nunca acaba bem, álcool e direção, seja em cima de uma moto ou no volante de um automóvel. E aí o representante aqui do Detran, o nosso companheiro Nusa, disse uma verdade. Tem que haver uma série de ações para o enfrentamento e a reversão dessa realidade. Primeiro, a fiscalização, mexer no bolso, porque tem cidadão que só aprende, se conscientiza, se mexer na parte mais sensível dele, que é o bolso. A fiscalização com a aplicação de multas. Segundo, campanhas educativas, as palestras nas escolas, nas universidades, para conscientizar principalmente a juventude, que abusa, pensa que está num jogo de videogame, que ele tem vidas, né? Tem a primeira vida, a segunda vida. Não, a vida é uma só. Tem que ter campanha de educação no trânsito. E terceiro, colocar em prática algumas mudanças. Aliás, mudanças já estão ocorrendo através da implantação gradativa do plano de mobilidade urbana, com a mudança de algumas vias no seu sentido de mão em contramão, a instalação de semáforos em alguns pontos e a retirada de outros em pontos que, ao invés de melhorar, acabou contribuindo para piorar o trânsito, né? Aqui na 7 de setembro, algumas mudanças importantes já estão ocorrendo. Então, tem que haver uma série de medidas, né, produção, para reverter essa triste situação. Outra situação que vira e mexe ocorre em Cáceres é a circulação de caminhão de grande porte transitando em horário de pico na região central da cidade. Tem que haver um disciplinamento, estipular aí horário para carga e descarga de mercadoria, não na hora de pico, 7 horas da manhã, o cidadão está indo trabalhar, a mãe levando o filho na escola, está o caminhão fazendo manobra para fazer o carregamento e a descarga de mercadoria. Ou 11 horas, quando o cidadão já está blocado atrás de um prato de carne com arroz e banana frita, né? Aí o cidadão está fazendo uma manobra. Ou a mãe buscando o filho da escola. Tem que haver um disciplinamento para o trânsito de caminhões de grande porte na região central da cidade. Ou seja, o trânsito tem que ser prioridade em Cáceres, senão vamos continuar vendo vidas perdidas, jovens com membros mutilados, porque muito pouco tem sido feito no sentido de reverter a situação. Cáceres não é mais a mesma de 10, 15 anos atrás.
Hoje nós temos uma frota entre carros, veículos, caminhões, caminhonetes, de mais de 53 mil veículos, né? É uma frota muito grande para uma cidade que não houve um planejamento. As ruas são estreitas, mal sinalizadas, algumas esburacadas, e aliada aí com a irresponsabilidade, com a falta de prudência, aí o resultado é essa tragédia que vira e mexe registrada aqui na cidade. Vamos continuar cobrando até que providências sejam tomadas para reverter a situação.